estamos dando início a mais uma apresentação no 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é Heloísa, faço parte da Liga Acadêmica do Aparelho Digestivo Santo Erasmo. Hoje divido mesa com as minhas colegas Bruna Tatibana e Fernanda Bertechini e com a nossa professora, doutora Isabela Galiano. Vamos falar hoje sobre rastreamento do câncer coloretal. E agora eu passo a palavra para a doutora Isabela. Olá, meninas. É um prazer dividir a mesa com vocês. Quero agradecer o convite. E hoje vamos discutir um pouquinho sobre rastreamento de câncer coloretal. Bom, inicialmente, o que é o câncer coloretal? O câncer coloretal é o que acomete o intestino grosso. O intestino grosso é dividido em cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente e reto. Então, qualquer lesão, qualquer tumor dessas regiões, a gente chama de tumor coloretal, de câncer coloretal. Normalmente, essas lesões se originam a partir de pólipos. Os pólipos são lesões benignas que, se ficam por um período muito grande, eles acabam se diferenciando em lesões malignas. É claro que a gente vai ter os fatores de risco que vão influenciar para que isso aconteça. Então, a gente tem os fatores ambientais e os fatores genéticos, mas normalmente é uma lesão benigna. Bom, falando um pouco do nosso contexto epidemiológico no Brasil, o câncer coloretal é o terceiro mais comum, de acordo com o INCA, e por ano são diagnosticados 40 mil novos casos. A gente tem mais de 20 mil óbitos decorrentes dessa doença por ano também no Brasil. Voltando a falar um pouco dos fatores de risco, então quais são os principais? Pacientes acima de 50 anos, obesidade, uma alimentação não saudável, com uma ingesta rica em alimentos com colesterol, alimentos ultraprocessados, histórico familiar de câncer de intestino, e aqui é importante frisar que esse histórico familiar ele é levado em consideração no caso do familiar ter apresentado um câncer coloretal abaixo de 50 anos. Quando esse tumor aparece após os 50 anos, a gente pensa muito mais na influência dos fatores ambientais do que nas influências genéticas. Então, a gente vai pensar em investigar uma síndrome, pensar que esse paciente se encaixa quando esse tumor aparece num paciente mais jovem. Histórico pessoal de outro tipo de câncer, então se o paciente já tem um câncer, ele pode desenvolver, inclusive, se o paciente tem um câncer coloretal, ele pode desenvolver uma outra lesão, porque são os mesmos fatores de risco. Então, se ele tem uma alteração genética, ele está exposto aos fatores ambientais, ele pode desenvolver tumores em duas partes do intestino ao mesmo tempo. Tabagismo, consumo de bebida alcoólica, doenças inflamatórias intestinais também têm uma prevalência maior de câncer de colo retal. Os sintomas, na maior parte das vezes, são sintomas vagos. Então, dores abdominais, desconfortos, sensação de gases, alteração do hábito intestinal. Então, o paciente que evacuava diariamente, que isso muda de um dia para o outro, ele começa a ficar mais constipado, ou ele começa a ter uma diarreia, ele era mais constipado, e de repente esse hábito se torna mais regular, ou ele começa a apresentar diarreia. Além disso, o sangramento nas fezes também é sempre um sinal de alerta. Apesar de 90% dos sangramentos serem relacionados a doenças orificiais, como, por exemplo, uma hemorroida, quando o paciente apresenta um sangramento nas fezes, uma enterorragia, a gente sempre precisa investigar. Fazer uma anoscopia, olhar essa região, e se o paciente tiver a idade indicada para começar a fazer o rastreio e nunca tiver feito o exame, a gente vai pedir uma colonoscopia. Outras queixas que também podem aparecer é uma anemia. Então, o paciente vem, já investigou uma anemia clínica, não encontra uma causa, uma perda de peso, uma síndrome consumptiva, que normalmente se configura com a perda de 10% do peso do paciente nos últimos 6 meses. Esses sintomas mais vagos também podem sugerir e podem indicar uma necessidade de rastreio. É claro que é importante a gente lembrar que esses sintomas eles podem aparecer em várias outras doenças. Doenças inflamatórias intestinais, síndrome do intestino irritável. Então, a gente vai ter que fazer uma boa anamnese do paciente que chega com essa queixa para pensar se ele tem indicação de fazer um exame quando ele não está na idade adequada para fazer, para iniciar. Não é todo paciente que chega com dor abdominal, com distensão, que a gente já vai pedir uma colonoscopia. A gente precisa conversar com esse paciente, entender como é a alimentação, como é que são os hábitos de vida, até para determinar se ele tem realmente uma chance aumentada de ter um câncer coloretal.
A colonoscopia, ela é o exame que a gente usa hoje para investigar, para fazer o rastreio de câncer de cólon. E eu sempre explico isso para os pacientes, além dela ser um exame de rastreio, ela é um exame terapêutico, porque quando a colonoscopia encontra um pólipo, ela já consegue tratar esse pólipo. Ela, na grande parte das vezes, consegue fazer uma polipectomia e retirar um pólipo que, se ficasse ali, poderia evoluir para um tumor, em torno de 10 anos, por exemplo. Então, ela é um exame muito importante, porque você encontra uma lesão, ela faz um diagnóstico precoce, mas ela consegue evitar que o paciente desenvolva o tumor. Hoje a gente usa o protocolo americano, fala de começar a fazer o rastreio aos 45 anos, o protocolo inglês aos 50 anos, de todos os pacientes, independente de história familiar, de sintomas, ele precisa fazer uma colonoscopia. E aí o segmento depois com essa colonoscopia vai variar de acordo com os achados que a gente encontrou. Se tinha pólipo, se não tinha, se tinha doença diverticular, se tinha alguma outra lesão. Aí a gente vai fazer mais perto, mais precoce, a próxima. A gente pode até espaçar em 5 anos se não foi encontrado nenhuma lesão, nenhum pólipo. A gente também tem que lembrar dos pacientes que pertencem a grupos de risco. Então, 45 e 50 anos são os pacientes que não têm nenhuma história familiar, é para a população em geral, mas todos os pacientes que têm algum familiar que desenvolveu um tumor abaixo de 50 anos, a gente vai pensar nas síndromes polipomatosas ou até em síndromes genéticas que podem causar o tumor. Então, nesses pacientes que tem a mãe teve um tumor cólon-retal com 40 anos, a gente pode fazer essa investigação, iniciar 10 anos antes da idade que o familiar apresentou o primeiro tumor, o primeiro câncer cólon-retal. Então, se a mãe, o pai apresentou aos 40, a gente começa a investigar aos 30 anos. E aí, quando a gente consegue fazer o diagnóstico de que não há nenhuma síndrome genética, não tem nenhuma questão genética envolvida, a gente até pode voltar e encaixar esse paciente na população em geral. Mas a gente precisa descartar que ele não tenha uma síndrome, por exemplo, a síndrome de Lynch. Deixa eu dar uma respirada. Corta essa parte, por favor, só para eu conseguir ver o slide aqui, que é muita coisa. Tá mandando mensagem. Só respirar um pouquinho, calma aí, que é muita informação. Pronto, podemos continuar. Outro exame que a gente acaba falando muito pouco, porque ele não tem uma eficácia tão boa quanto a colonoscopia, é a pesquisa de sangue oculto nas fezes. O sangue oculto nas fezes, num paciente, por exemplo, que apresenta muito risco para fazer o exame da colonoscopia, a gente até pode usar. Só que ele é um exame limitado. Ele depende que no dia que foi colhido, aquele tumor tenha sangrado. Então, depende da região do intestino grosso que está essa lesão, que está esse câncer, ele tem mais chance de sangramento ou menos chance. Por exemplo, os tumores do cólon ascendente, que é o cólon direito, eles têm mais chance de sangrar do que do cólon esquerdo. Normalmente, os tumores do cólon esquerdo sangram com menos facilidade. Quando a gente pede um sangue oculto nas fezes, a gente depende que esse tumor tenha sangrado. Então, é um exame que perde a eficácia. Quando ele vem positivo, ele é uma evidência muito forte de que pode realmente ter um tumor e aí de que aquele paciente precisa da colonoscopia para fazer uma biópsia ou até para tentar retirar a lesão. Mas quando ele vem negativo, a gente não consegue ter certeza de que realmente não tem nada ali, de que não precisa fazer a colonoscopia. Então, não é um exame que tem uma boa eficácia, mas é um exame que pode ajudar no caso de um paciente muito grave, com múltiplas comorbidades, um paciente muito idoso. Ele até pode nos ajudar nisso. A colonoscopia é um exame que avalia todo o intestino grosso. Então, é uma câmera que entra pelo reto e consegue percorrer o reto, sigmoide, cólon descendente, cólon transverso e chega até o cólon ascendente na região do seco, que é onde está o apêndice. Então, uma colonoscopia bem feita é aquela que consegue percorrer todo o intestino grosso e chegar até o ósseo apendicular. E aí ele consegue dizer quais são os achados, se tiver pólipo, se não tiver, mas aí é uma colonoscopia considerada completa. O câncer cólon-retal, apesar de ser um câncer muito prevalente hoje, é um dos tipos de câncer que a gente tem os tratamentos mais avançados.
Então, hoje a gente tem vários tratamentos quimioterápicos quando são necessários. A cirurgia, em grande parte das vezes, ela consegue ser curativa num câncer inicial. Então, uma colectomia com uma linfadenectomia, ela consegue, sim, ser suficiente para um paciente que tem uma lesão inicial. A gente usa o estadiamento patológico dessa lesão para determinar se o paciente vai ou não precisar de uma outra terapia adjuvante, como quimioterapia, por exemplo. E a incidência de metástase também é uma indicação. Então, hoje, o paciente, mesmo metastático para o câncer de cólon, ele tem, sim, grandes chances de cura e ele tem uma sobrevida livre de doença maior que 5 anos para grande parte dos pacientes. Temos algumas perguntas para você. A primeira pergunta que a gente gostaria de fazer é: como a detecção dos pólipos adenomatosos durante o rastreamento pode reduzir o risco de desenvolvimento de câncer coloretal? Bom, é um pouco do que a gente já falou. Esses pólipos, eles tendem a evoluir para um câncer cólon-retal. E aí, quando a gente encontra um pólipo que é um adenoma, a maioria das vezes, no anátomo patológico dessas lesões, a gente tem os adenomas tubulares de baixo grau, que é o estágio antes de começar a querer virar um tumor, que é o estágio pré-maligno, que ainda é benigno. Então, quando a gente encontra um pólipo e esse pólipo é tratado na colonoscopia, essa lesão não vai evoluir, essa lesão já foi erradicada, então não tem nenhuma chance dessa lesão evoluir. Quando a gente encontra um pólipo com uma displasia de alto grau, quer dizer que é um pólipo que já estava se diferenciando, mas também já foi tratado. Tem algumas lesões que são lesões planas, que já são o estágio à frente do pólipo, então que algumas vezes não são passíveis de ressecção por colonoscopia, que é a lesão muito inicial ainda. A gente, no anátomo patológico, muitas vezes não vai vir um adenocarcinoma, mas quando há encontrado uma displasia de alto grau, a gente já pensa em ressecar cirurgicamente para que não evolua para um adenocarcinoma. E até porque, muitas vezes, a região que foi feita a biópsia pode não ter vindo como um adenocarcinoma, mas tem alguma outra parte que já se diferenciou. Então, quando a gente tem uma displasia de alto grau numa lesão que não saiu por colonoscopia, a gente precisa ir para uma cirurgia. Certo. Doutora, e quais são as diferenças na eficácia da colonoscopia e o teste de DNA fecal nessa detecção precoce do câncer coloretal? Vamos lá, o DNA fecal é um exame que não é viável quando a gente pensa em rastreio para uma população. Então, é um exame, sim, que tem um bom resultado, ele é um exame eficiente, mas não para a gente fazer para a população em geral. A colonoscopia ela é mais indicada para a gente fazer para a população em geral por conta do alto custo. E a colonoscopia, como eu já falei para vocês, além dela fazer o diagnóstico, ela em grande parte das vezes consegue ser terapêutica. Então, o DNA fecal ele só vai avisar quando esse pólipo já diferenciou e já tem um tumor. Enquanto ele ainda é pólipo, que ele poderia ser tratado por uma colonoscopia, a gente não vai conseguir saber que tem um pólipo ali. E até quando o DNA fecal ele é positivo, a gente ainda assim precisa fazer uma colonoscopia, porque a gente precisa olhar aonde está essa lesão, muitas vezes tatuar essa lesão, quando é uma lesão pequena, para identificar se a gente vai para uma videolaparoscopia, uma cirurgia robótica, é interessante que a gente tenha a lesão tatuada ali para saber o segmento que a gente vai ressecar, onde está, para saber como guiar a nossa linfadenectomia. Então, não é um exame que tem uma boa eficácia quando a gente pensa em todos esses fatores. Doutora, como a presença de mutações genéticas específicas, como as associadas à síndrome de Lynch, pode influenciar a frequência e o tipo de rastreamento recomendado? Bom, vamos lá. Primeiro, a síndrome de Lynch é uma síndrome que é formadora de pólipos. Então, um paciente que tem uma síndrome de Lynch, ele vai começar a ter pólipos antes da população em geral. Então, se a população em geral a gente começa a rastrear com 45, com 50 anos, esse paciente ele precisa de um rastreio mais jovem. E aí a gente normalmente chega no diagnóstico na síndrome porque os familiares desenvolvem o câncer coloretal. Então, é mais fácil para quem vem depois que já teve alguém que já fez o diagnóstico, para a gente pensar na síndrome, e aí a gente começa a investigação 10 anos antes. Então, normalmente é o que eu expliquei. A mãe teve com 40 anos, então com 30 a gente vai fazer.
Algumas vezes, nessas síndromes polipomatosas, tem tantos pólipos toda vez que faz a colonoscopia que não dá para tirar todos. E aí esse paciente precisa ir para uma cirurgia para evitar que ele desenvolva o tumor. Apesar dele ainda não ter um diagnóstico, mas como ele é formador de pólipos, existem centenas na colonoscopia, a gente acaba optando por já ir para a cirurgia para esse paciente ter qualidade de vida. Porque às vezes um paciente jovem de 20 anos precisa fazer colonoscopia todos os anos. E aí é difícil se organizar para isso. Então a gente já vai pensar em algo um pouco mais invasivo. Certo. Doutora, qual que é a importância da gente ajustar as diretrizes de rastreamento de câncer coloretal baseado nos fatores como o histórico familiar e a etnia da população? A importância é a gente levar em consideração esses fatores genéticos misturado com os fatores ambientais. Então, hoje, o câncer coloretal, ele tem uma influência ambiental muito grande. A alimentação dessa população, onde essa população mora, se é uma região com uso de agrotóxico, por exemplo, vai ter mais chance. Então, a gente deve, sim, ajustar pensando nos fatores ambientais. Então, existe fator genético, mas no câncer coloretal, o fator ambiente, ele conta muito. Então, se a gente conseguir ajustar, os protocolos, na verdade, eles não levam isso tanto em consideração, assim, a região que a pessoa mora, como ela se alimenta, para a população em geral. Mas se a gente conseguisse ajustar isso, a gente conseguiria fazer muitos diagnósticos precoces. Eu tenho, por exemplo, vários pacientes que chegaram já com um carcinoma cólon-retal de 40 anos, 35 anos, então numa idade que a gente não faz rastreio mesmo, não é nem que esse paciente passou despercebido, não foi pedido. Quando o paciente tem 60 anos, a gente vai até pensar nisso, poxa, por que não fez uma colono antes? Mas num paciente jovem, ele simplesmente não entrou na curva da população em geral e acabou desenvolvendo esse tumor. Doutora, nós estamos vendo a importância do exame da colonoscopia para o rastreio e terapêutica do câncer coloretal. E assim, qual que são os possíveis efeitos colaterais e os riscos associados a esse exame e como eles são gerenciados para garantir assim, essa segurança do paciente? Bom, todo mundo tem muito medo quando a gente fala de colonoscopia, né? A colonoscopia é um exame seguro. A parte difícil da colonoscopia é que o paciente precisa fazer um preparo antes do exame, porque o cólon precisa estar limpo. Então, para esse cólon, a mucosa do cólon, que é a parede mais interna, para que ela seja visualizada, esse cólon não pode ter fezes ali. Então, o paciente precisa fazer um preparo com laxantes. E aí, esse preparo, num paciente idoso, por exemplo, pode acabar descompensando. Ele pode desidratar, ele pode ter uma alteração da função renal por desidratação, ele pode ter vômito por uma intolerância gástrica, a própria medicação usada como laxante. Então, é importante nos pacientes acima de 65 anos que esse preparo seja feito no ambiente hospitalar. E aí o paciente vai estar monitorizado, ele vai receber uma hidratação venosa, consegue receber medicações também, antieméticos na veia, para evitar que isso aconteça. Mas é um exame seguro, apesar disso. Ele tem possíveis complicações, existe o risco de uma perfuração, mas esse risco é muito raro. Ele pode acontecer, mas é raro. Normalmente acontece em quem tem alguma inflamação ativa no cólon, por exemplo, fazer um exame na vigência de uma diverticulite. A gente não costuma pedir, porque existe o risco maior de uma perfuração. É um exame seguro, feito com sedação, não sempre acompanhado de um anestesista, o paciente não sente nada, não sente nenhuma dor, desconforto. A parte ruim é realmente o antes do exame, que é o preparo mesmo. Doutora, agora na parte do tratamento cirúrgico, quais são os critérios para a escolha entre uma cirurgia minimamente invasiva ou uma cirurgia aberta? Olha, não é muito difícil essa pergunta, porque hoje é muito difícil a gente escolher por uma cirurgia aberta. É claro que a gente tem que pensar em acessibilidade, então o custo de uma cirurgia vídeo, de uma cirurgia robótica, eu incluiria aí na minimamente invasiva a cirurgia robótica, o custo ele é elevado. Então, uma das possíveis... um dos possíveis fatores que poderia contribuir para a gente não escolher a minimamente invasiva seria isso, o custo. O benefício da cirurgia é indiscutível. O paciente tem muito menos dor no pós-operatório, ele tem menos complicação pulmonar, ele consegue ter trânsito intestinal antes, ele tem alta precoce, ele retorna para as atividades antes. Então, seria a acessibilidade. E outra questão seria o paciente que tem uma cardiopatia muito importante. Então, ele tem uma alteração cardíaca, uma bomba cardíaca
já infartado, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, e aí o pneumoperitônio pode acabar pressionando um pouco, ou até uma questão pulmonar, uma DPOC muito importante. E aí, por conta dessa parte pulmonar cardíaca, o paciente não tolerar bem o pneumoperitônio. Mas ainda assim, a gente consegue diminuir, por exemplo, uma fibrose pulmonar, a gente diminui, opera com pneumoperitônio menor, sabendo que a cirurgia vai ser um pouquinho mais difícil, mas esse paciente vai ter todos os benefícios, inclusive pulmonares, depois da cirurgia. Queria agradecer, então, a doutora Isabela, principalmente por ter disponibilizado o tempo dela para estar aqui com a gente hoje, as minhas colegas que dividiram mesa comigo e a todos que acompanharam. Muito obrigada. 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 Obrigada, doutora.